Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É com a grata satisfação e alegria que nós estamos aqui para vivenciarmos o terceiro encontro do professor Leonardo Diniz, que está tratando de um tema bastante pertinente, interessante, que diz respeito a um ambiente escolar, à violência, mediação de conflito e a cultura de paz. E aí nós vamos iniciar este momento com o poema Escola é, de Paulo Freire, né? E ele diz o seguinte: escola é o lugar que se faz amigos, o lugar que não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambientes de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Bom, gente, então é com esse poema de Paulo Freire, o patrono da educação, que nós compreendemos e defendemos a importância da escola como um organismo vivo para que nós possamos nos humanizar constantemente. Né? Agora mesmo nós passamos por uma situação bastante adversa e que nos assusta, inclusive, logicamente, a gente precisa compreender a importância desse nosso curso e a necessidade dele para que nós possamos humanizar as pessoas e, paulatinamente, também nos humanizar. Então, a escola cumpre essa função social, essa função política, essa função pedagógica. E aí, eu dou as boas-vindas a todos vocês que se fazem aqui presentes, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Passo a palavra agora para o nosso querido professor Leonardo Diniz, que vai fazer um preâmbulo sobre o tema, né, que conduz ao término do nosso trabalho pedagógico. Logo, logo estaremos vivenciando a essência da educação, na prática mesmo, quando vocês estiverem apresentando o produto final do trabalho de vocês, né? Que vai ser um trabalho da experiência de vocês, da realidade de vocês, e é com vocês que nós estamos vivenciando esse curso, que é muito significativo e, sobretudo, importante para os dias atuais. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo. Saúdo aqui os professores, colegas que estão comigo nesta empreitada, como o professor Jeová Miguel, como a professora Gessiane, e a nossa querida Cacau Vasconcelos, que é a nossa intérprete, é importantíssima para esse momento aqui. Então, professor, fica à vontade, esse momento agora é todo seu, é nosso. Obrigada. Boa noite, gente querida. Boa noite, professora Maria Mello. Boa noite, Jeová, Cacau, Gessiane, Helder, todos que estão conosco, apesar do susto, né? E ainda estou me recompondo. Confesso que nunca havia vivenciado uma situação dessa. Apesar de ser um curso de direitos humanos, esse cabo merecia levar uma bolacha boa, viu? A aprender a deixar de tomar uma atitude como essa. Mas vamos lá, minha gente. Estamos aqui reunidos no nosso último encontro, não é? Não presencial, justamente que é o encontro destinado a esse momento de orientação. E esse encontro tem a finalidade da gente entrar
naquele mérito, não é, sobre o tão falado produto final. Todos nós sabemos, temos a plena consciência de que o objetivo do curso também é trazer esse diferencial. Trabalhamos com questões teóricas, trazemos conteúdos, construímos novos conhecimentos, estamos construindo ainda no decorrer deste curso, porém, estamos dedicando esse momento para que a gente possa fazer algumas discussões necessárias a respeito do produto final. Então, é super necessário que nesse encontro de orientação vocês interajam comigo, porque sem interação não tem a mínima condição de a gente conseguir efetivamente garantir que alguma orientação aconteça. O nosso módulo, relembrando, trata a respeito de escola, violência, mediação de conflitos e cultura de paz. Então, certamente, alguns dos nossos cursistas provavelmente escolheram fazer o seu produto final, construir o seu produto final dentro dessa temática. Então, essa orientação ela também contempla aqueles que fizeram essa escolha, mas também se aproveita a todos os cursistas que estão aqui presentes conosco nesse momento de orientação. Então, nós estamos nos dedicando a fazer comentários, tirar dúvidas, passar algumas informações necessárias a respeito dessa construção, porque o produto final que todos deverão construir também integra a proposta de formação deste curso. Então, acredito que seja de conhecimento de todos, que temos um modelo de banner que vocês vão precisar construir, e o resumo expandido, que também tem uma estrutura, tem um modelo proposto. Então, esse momento de orientação é para a gente conversar a respeito dessas estruturas, da construção desse produto final, que eu acredito que vocês já devem ter iniciado essa construção, até porque temos aí menos de 2 meses para finalização. Na verdade, minha querida coordenadora do nosso curso, então é necessário que essa construção, pelo menos, já tenha sido iniciada. Os primeiros passos provavelmente já devem ter sido dados, e as orientações sobre as quais vamos conversar hoje são basicamente para que vocês desenvolvam ainda mais a construção desse produto final. Certo? Então, eu peço que vocês interajam. Quem tiver dúvidas sobre esse processo de construção do produto final, é o momento de sanar as dúvidas, é o momento de pedir esclarecimentos, é o momento de fazer comentários, avanços, dificuldades, tropeços, tudo isso deve e precisa ser compartilhado aqui para que a gente consiga tirar o máximo de aproveitamento possível desse momento de orientação. Então, fazendo apenas uma introdução novamente, né, fazendo aquele apanhado novamente, aquele feedback, né, relembrando o tema basicamente do nosso módulo 3, Escola, Violência, Mediação de Conflitos e Cultura de Paz. Então, um dos propósitos desse módulo 3, deste curso de formação, foi exatamente permitir um maior aprofundamento nessas temáticas que se relacionam basicamente com esse grande tema chamado de violência escolar. Então, quando pensamos em justiça restaurativa, quando pensamos em mediação de conflitos, quando pensamos em círculos de construção de paz, quando pensamos em comunicação não violenta, estamos nada mais do que discutindo a respeito de ferramentas que se aliam ao enfrentamento, ao combate, ao tratamento propriamente dito da violência que acontece no ambiente escolar. Então, uma das propostas do módulo e do curso de um modo geral é fazer com que os nossos participantes, nossos cursistas, apliquem nas suas vivências, nos seus ambientes diários de convivência, os assuntos, os pontos, os temas que estão sendo discutidos no curso de um modo geral e também, lógico, neste módulo 3. Para isso é que existe essa produção desse trabalho final.
Jeová, meu querido, fique à vontade. Pode falar. Eu dei uma quedinha aqui, acredito que você já tenha falado, porque quando eu voltei, você estava apresentando aqui já o template impresso, mas só para reforçar que o template ele já está lá na plataforma, acredito que já tenha dito isso. Todos os módulos já estão disponíveis, e lá no último, no quinto módulo, quem já quiser adiantar a produção, já pode adiantar, não precisa esperar. Só para reforçar isso, viu, professor? Obrigado. Muito obrigado, meu querido. Seu comentário foi muito pertinente. Eu fiz questão de imprimir, basicamente, só para que vocês consigam visualizar que já foi pensado e disponibilizado esse modelo. Não só do banner, mas também do resumo expandido, do trabalho na versão escrita. Então, todo o material de apoio necessário para que essa construção aconteça já foi colocado à disposição de todos. E eu faço um gancho com essa colocação que o nosso querido Jeová nos trouxe. Vocês precisam, com urgência, gerir muito bem o tempo que tem restante à disposição. Certo? Dia 14 de dezembro aí está praticamente às portas, novembro já chegou, certo? Então, é necessário que vocês, de fato, gerenciem muito bem a construção desse produto final. De novo, o produto final proposto para que todos os cursistas possam construir foi pensado em duas partes básicas. A primeira parte, que se desenvolve através de um resumo expandido de, no máximo, 5 páginas. Outra parte necessária, que se faz através da produção de um banner. Não é isso, minha coordenadora? Que será exposto no evento de culminância, o fechamento do nosso evento, correto? Seu microfone, minha querida. Ele está falando com a gente? Não, Léo, é que ela pode seguir, viu? Tá certo. Pode seguir. Beleza, meu querido. Então, basicamente, essa é a proposta do nosso produto final. Então, quando pensamos nesse elemento do produto final, que se constitui através do resumo expandido, alguns pontos precisam ser destacados, vocês precisam observar com muita atenção nessa construção do resumo expandido. O resumo expandido, como elemento integrante do produto final, tem uma estrutura planejada, pré-definida e obrigatória, que todos precisam seguir na construção. Basicamente, esse resumo expandido, ele é composto de uma introdução, de um outro item chamado materiais e métodos, de um item chamado resultados, de um item chamado considerações finais. Então, esses elementos são considerados como o núcleo central desse resumo expandido. Além disso, logicamente, como produção científica que é, também precisa ter palavras-chave e também precisa ter referências integrando o corpo estruturante desse resumo expandido, certo? Vamos lá, vamos mastigar item por item. Dentro do elemento chamado introdução, aí vamos ter aquela pegada bem de aula de metodologia, né? Orientação para trabalho de conclusão de curso. Dentro do item introdução, que é elemento estruturante altamente necessário, o que se espera que a introdução que vocês estão produzindo no corpo e na estrutura do resumo expandido tenha. A introdução, ela tem a finalidade principal de trazer uma descrição, em primeiro lugar, do estudo que foi produzido, ou trazer uma descrição de um relato, de uma forma clara, com uma construção objetiva, que não pode deixar de destacar a relevância do problema que foi objeto de investigação do cursista. Então, a introdução, ela precisa mais do que apenas fazer uma descrição. Ela precisa fazer uma exposição
reforçando qual é a grande relevância do problema objeto de investigação. Este problema, objeto de investigação, que tem a sua relevância destacada na introdução, que é acompanhado de uma descrição que também precisa estar contida na introdução. Esse problema, objeto de investigação, precisa, nessa mesma introdução, estar baseado e fundamentado numa literatura, precisa ter sustentação teórica. A introdução precisa ter uma descrição. A introdução precisa ter um destaque de relevância do problema, objeto de investigação, mas precisa ter também a exposição da base teórica. E, ao mesmo tempo, trazer também um destaque para os principais objetivos do trabalho. Então, mesmo sabendo, minha gente, que o resumo expandido como um todo, ele precisa ter até 5 laudas, ou seja, entre 1.000 e 1.600 palavras, até 5 laudas. Mas cada elemento integrante do resumo expandido precisa atender essas recomendações metodológicas. Precisa atender essas recomendações de estrutura. Então, a introdução precisa satisfazer essas exigências. Repito, ela tem que descrever o estudo ou relato. Ela precisa destacar a relevância do problema escolhido para ser objeto de investigação. Ela precisa apresentar a base teórica, a base de literatura que sustenta, ou melhor, que sustentou e que fundamenta a relevância do problema investigado, mas precisa expor também os principais objetivos do trabalho como um todo. Isso é o elemento introdução. Conectando-se com o elemento introdução, seguimos para o segundo item obrigatório que o resumo expandido precisa ter. O item chamado materiais e métodos. Basicamente, o que se espera e que deve constar nesse item. Os resultados. Até porque, no elemento que nós acabamos de comentar, que é a introdução, eu apresento uma descrição, eu destaquei a relevância do problema, com base em uma literatura, com uma base teórica, expus os principais objetivos do trabalho. Então, agora, chega o momento adequado, o espaço preparado, pensado e definido para que os resultados obtidos com a pesquisa sejam agora expostos. E esses resultados, 100% deles, precisam mostrar as profundas ligações e conexões com o estudo ou relato que foi descrito acima, com a relevância do problema que foi investigado, relevância essa que foi exposta na introdução, com os objetivos, com a base teórica, todos os elementos precisam estar coerentes, precisam estar conectados. É aquela velha máxima, começo, meio e fim. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma sequência. Não são elementos deslocados, muito pelo contrário, são elementos conectados. Satisfiz o item materiais e métodos, de novo, o item em que eu me dedico a descrever como o trabalho foi realizado. Agora eu passo para os resultados. É o próximo item, o próximo elemento necessário. Então eu preciso informar quais foram os resultados obtidos e preciso comentar a respeito deles, mostrando de novo as conexões com os materiais que pude utilizar, com os meus instrumentos de investigação e com os métodos que foram efetivamente aplicados na realização do trabalho. Na introdução, nós destacamos a relevância do problema. Se destacamos a relevância do problema, descrevemos como o trabalho foi realizado, as etapas em que o trabalho teve que atravessar durante o seu processo de construção, chegamos agora no item que se dedica a informar e a fazer comentários. O que se conseguiu obter a partir dessa investigação? Quais os resultados se conseguiu
obter a partir da aplicação dos métodos nos materiais sobre o problema. Então, percebem que estamos seguindo uma linha lógica de construção. Apresentados os resultados, chega o item considerações finais. O que precisaremos fazer no item considerações finais? Precisaremos demonstrar para os nossos leitores, e para nós mesmos também, claro, como construtores maiores desse produto final, se aqueles objetivos que me foram apresentados no item introdução, os principais objetivos que foram expostos no item introdução, é nas considerações finais em que agora eu tenho a oportunidade de demonstrar se aqueles objetivos principais foram alcançados. E a partir dessa demonstração, quantos ou quais ou se os objetivos principais propostos foram alcançados, podemos construir o fechamento da nossa investigação e da nossa pesquisa. Do problema que foi investigado, da base teórica em que a nossa pesquisa se sustentou, dos principais objetivos propostos, que agora eu acabo de demonstrar nas considerações finais, se conseguir alcançá-los totalmente, se conseguir alcançá-los parcialmente, ou se, porventura, atropelos aconteceram. Então, é o momento de demonstrar se realmente os objetivos propostos foram todos alcançados. Apresento as palavras-chave. Para que é que elas servem? Vamos lembrar. Palavras-chave sempre têm relação com a identificação de quais são os principais assuntos tratados, trabalhados, abordados no meu resumo expandido. E devem ser de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 palavras-chave, sempre separadas por ponto. Então, a função dessas palavras-chave nada mais é do que aquela função de serem os descritores, por assim dizer, da minha pesquisa. Ferramentas de auxílio na identificação pelo meu leitor de quais foram os principais assuntos que o meu resumo expandido teve a finalidade de tratar, investigar e pesquisar. E no final, lógico, precisamos apresentar as referências, porque elas são exatamente as grandes fontes em que a nossa pesquisa bebeu, se sustentou, se apoiou, se alicerçou. São os fundamentos teóricos do nosso resumo expandido. Então, essas referências são muito mais do que aquelas referências por causa de citações diretas ou indiretas que o meu resumo expandido tem apresentado. As referências também são os alicerces, as colunas de sustentação teórica e metodológica também da nossa pesquisa, do nosso resumo expandido. Então, a proposta do resumo expandido, como parte dessa construção final, parte desse produto final, que todos os cursistas estão sendo convidados mais uma vez, se já não começaram, e aqueles que já começaram a desenvolver ainda mais, inclusive com o comentário de Jeová, com a possibilidade até de adiantar essa construção para garantir que o prazo oficial seja atendido. Então, a ideia de um resumo expandido foi exatamente termos um registro escrito a respeito de todas as produções dos cursistas, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de priorizar aqueles elementos, aquelas características que têm natureza formal, que têm natureza científica, que têm natureza metodológica. Inclusive, para que esse resumo expandido também sirva como estímulo para aplicações e vivências práticas de todos os conteúdos que vêm sendo trabalhados no decorrer dos módulos do curso. Então, para aqueles cursistas que escolheram, que se identificaram e fizeram a opção por desenvolver um resumo expandido, por construir o seu banner para a apresentação a respeito de alguma das temáticas
que o módulo 3 visitou e está visitando escola, violência, mediação de conflitos e cultura de paz, qual a recomendação que diretamente eu apresento para vocês? As duas atividades que o módulo propõe que vocês devem, né, que se recomenda que sejam realizadas, podem, com certeza, ajudá-los diretamente na execução, tanto do resumo expandido, quanto da parte da produção que diz respeito ao banner. Então, as atividades propostas no módulo 3, as duas são de execução e de aplicação prática, e podem servir como facilitadoras da construção da proposta do resumo expandido e da proposta do banner para apresentação. Nada disso é aleatório. Tudo isso foi meticulosamente pensado para que seja realmente uma forma, uma contribuição do docente, de todos os envolvidos diretamente na execução do curso, de facilitar e, ao mesmo tempo, estimulá-los não só a construir um produto final, mas a, de fato, trazer para a vivência prática tudo aquilo que estamos discutindo. Jeová, querido, fique à vontade. Não, só para colaborar, dizer que são duas atividades práticas, objetivas e fáceis e rápidas de serem realizadas, né? São duas atividades que uma é você mesmo faz em questões de segundos, não é nem minutos, é segundos, aí a outra aí você vai ter uma atividadezinha mais que você conseguir coletar lá, inclusive pode ser utilizada como ideia para quem ainda não pensou em intervenção na escola, né? Porque é um momento de escuta aí da comunidade escolar. Então, quem ainda não fez, está sem ideia, um ponto de partida é executar a segunda atividade aí, que é feita de forma também muito rápida dentro da escola e estimular aí você a pensar no que você para o final. Então, era só isso que eu queria colaborar. E quando o nosso querido Jeová utiliza a palavra intervenção, essa é a proposta. Não é apenas fazer uma discussão que não chega na realidade, que não tem impacto na realidade, não é a proposta. A proposta é que não só os conhecimentos e teorias que estão sendo discutidos, construídos, desenvolvidos, problematizados no decorrer dos módulos, possam efetivamente alcançar a realidade de cada um dos nossos cursistas. Então, vale a dica mais uma vez. É super interessante e super recomendável utilizar as atividades como propostas apresentadas no módulo 3 como ferramentas de apoio e de auxílio no desenvolvimento do produto final, para aqueles cursistas que escolheram desenvolver o seu produto final dentro dessa temática, escola, violência, mediação de conflitos e cultura de paz. O mesmo vale para os módulos que já se passaram e aqueles que estão por vir. As atividades dos módulos estão conectadas com essa construção gradativa do produto final. E mais, aqueles que estão com dúvidas, aqueles que estão tendo dificuldades, até mesmo na concepção sobre o que eu posso construir o meu produto final. Não tenho certeza, estou com dúvidas, estou tendo dificuldades. É preciso que vocês façam contato com a gente, para que a gente consiga viabilizar ajuda, direcionamento, outras orientações mais individuais, mais particulares, mais específicas, para que todos, sem exceção, consigam garantir a construção do produto final dentro do prazo oficial previsto para conclusão, certo? Além do resumo expandido, temos o banner para exposição e para apresentação. A estrutura básica do banner segue a mesma linha lógica de construção do resumo expandido. O banner também precisa ter a apresentação do título, também precisa ter indicação de autoria e coautoria, também precisa apresentar o elemento introdução, o elemento metodologia,
o elemento resultados, o elemento conclusão e, claro, as referências bibliográficas. Até porque o banner, lógico, nada mais é do que um desdobramento, mas que guarda semelhanças com a estrutura básica de construção do próprio resumo expandido. Então, basicamente, o produto final, ele se direciona nesses dois elementos estruturantes. Repito, todos os cursistas precisam observar com a mais completa atenção todos os elementos estruturantes, tanto do resumo expandido como do banner, certo? Então, é necessário fazer essa observação para garantir que todos consigam, que seus produtos finais atendam aquelas recomendações básicas necessárias. Então, essas etapas de construção foram pensadas para que vocês, de fato, tenham condições, em tempo hábil, de desenvolver o produto final, apresentar para o grande grupo todos os avanços e aplicações que conseguiram desenvolver nos seus ambientes de vivência diária e, ao mesmo tempo, produzir algo escrito que se materializa no resumo expandido, certo? Então, eu peço a todos, mas especialmente àqueles que desejam ou ainda estão cogitando, quem sabe, a possibilidade de um produto final que tenha relação com algum dos assuntos que o módulo 3 apresenta como proposta de discussão, fiquem sempre à vontade para fazer contato comigo. Estou aqui sempre à disposição de vocês para dar sugestões, opiniões, ou outras orientações que sejam necessárias. Mas é muito importante que todos entendam a importância do produto final, que todos entendam a necessidade de que os produtos finais precisam se adequar a essa proposta de estrutura para que a gente consiga aí garantir o máximo de aproveitamento possível dessa etapa final, mas que é extremamente importante, que é o nosso produto final. Porque o curso ele também é pensado para que ele alcance as realidades de todos nós. Então, não pensamos, não nos dedicamos a trazer um curso e apenas se limita a trazer discussões do campo de vista subjetivo e não chega na realidade. Passamos pelo viés subjetivo, mas não deixamos de priorizar o alcance às nossas realidades. Minha coordenadora deseja fazer algum apontamento? Professor Leonardo, obrigada pela sua exposição. Veja, pelo o nosso chat, o pessoal não está interagindo, né? Ninguém tem perguntas, dúvidas. A Francisca disse que vai iniciar esse fim de semana. Então, assim, é importante salientar que o grupo já está aberto, né, professor? O grupo do WhatsApp. Gente, olha, ele não substitui o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. É importante que vocês se manifestem por lá também, certo? Então, façam a gentileza de acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Isso mesmo, Francisca. As leituras, elas são crucialíssimas para fazer a fundamentação do trabalho de vocês, né? Ela é fundamental, é muito importante. E aí, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só fazer. É só fazer, porque aí o professor Leonardo tira a dúvida, e se não tiver, gente, a gente vai encerrar a aula por aqui, né? A gente vai encerrar a aula porque esse momento é de orientação, né? Então, o professor só vai orientar se tiver estudantes com dúvidas, com questionamentos, né? Sobretudo as temáticas específicas, né? O professor também, Leonardo, professor, o senhor depois pode organizar uma lista de referências
e colocar no ambiente virtual de aprendizagem, que possa trabalhar esses temas, viu? Para que a gente possa estar passando para os estudantes o conjunto de informações necessárias para o pessoal ser munido dessa informação, né? Larissa, querida, pois não? Boa noite a todos e todas. Peraí, deixa eu só fixar aqui a tela dela, ver se eu consigo visualizar melhor, professor. Porque eu não estou visualizando bem, não. A câmera dela está um pouquinho ruim. Vamos lá, pronto, eu estou conseguindo ver melhor. Melhorou para mim conseguir visualizá-la. Bom, boa noite novamente, professores. Professor Léo, então, a minha dúvida, você mostrou qual vai ser a estrutura do trabalho, né, produção, desenvolvimento, né, tudo que tem que conter na estrutura do resumo expandido. Então, eu vou fazer essa estrutura, eu vou copiar esse modelo, tanto para a mesma estrutura que eu colocar no resumo expandido, eu vou conseguir colocar também no banner. Vou poder colocar no banner a mesma. Acho que ela quis saber o mesmo texto, né? Que ela organizar para o resumo, você vai poder usar no banner. O banner, ele vai apresentar basicamente os mesmos elementos que o resumo expandido também precisa apresentar. A exemplo da introdução, da metodologia, dos resultados, da conclusão e das referências. Só que o que vai mudar, na verdade, é apenas a questão de adequar o conteúdo ao espaço que vai estar disponível. Porque o resumo expandido precisa ter, no máximo, 5 páginas. Mas o banner, ele tem uma proposta de espaço mais limitado. Então, a ideia, na verdade, é apenas fazer o cuidado, né, em fazer a adequação, para que todos os espaços dedicados à construção do banner realmente possam ser preenchidos com as informações indispensáveis da introdução, da metodologia, dos resultados, da conclusão e das referências. Então, é basicamente adequação de um espaço, da proposta de um espaço, do resumo expandido, para a proposta de espaço disponível no banner. Mas os elementos são basicamente os mesmos. Peraí, não entendi. Deixa ela falar de novo, ok? Então, quando a gente terminar, antes do envio final, a gente tem como apresentar para o professor orientador se está certo ou está errado o nosso trabalho? Não entendi, querida. Pode repetir, por gentileza? Ela perguntou se antes da gente enviar o trabalho final, se a gente vai ter essa orientação do professor, se está certo, se está errado, se precisa de algum ajuste no trabalho. Com certeza. Eu já coloquei no grande grupo da formação o link de acesso ao grupo específico dos meus orientandos, justamente para que eles possam receber esse acompanhamento mais de perto antes de fazer o envio final da produção. A partir de hoje, aqueles que já conseguirem construir alguma coisa, tanto do resumo ou do banner, mas qualquer construção que já for realizada a partir de hoje, a partir dessa orientação oficial,
já podem fazer contato direto comigo, tanto pelo ambiente virtual de aprendizagem, mas também o grupo no WhatsApp é um meio de contato direto comigo. Ok, professor. Ela está dando que entender e agradece o esclarecimento. Um abraço para você e para sua esposa. Muito obrigado. Agradeço em nome dela. Em breve a gente se encontra novamente. Gente querida, se mais alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para expor. Caso não tenham, acredito que a nossa coordenadora já pode declarar como encerrado esse encontro de orientação. Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui para dar assistência a vocês. E se a gente não tiver nenhuma dúvida, né, a gente encerra, mas como o professor já colocou o grupo do WhatsApp lá no grupão, né, então os cursistas, ao longo da semana, vão entrando nesse grupo e vão tirando as dúvidas lá, se for necessário, né, no caso. Pronto, Gessiane. Então, sendo assim, podemos considerar o encontro encerrado, não é isso? Isso, pessoal. Muito obrigada, professor Leonardo. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes e a gente se fala lá no chat e lá no AVA também. Estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Permaneço à disposição de quem precisar fazer contato comigo para alguma informação, alguma orientação, algum esclarecimento complementar. Agradeço a nossa coordenadora mais uma vez pela confiança. Que Deus nos abençoe e até breve. Até mais, pessoal. Boa noite. Bom feriadão. Igualmente.